Você já ouviu aquela frase que diz: "Se quer bem feito, faça você mesmo"? Pois é, será que isso funciona de verdade no mundo em que vivemos hoje? É interessante porque muita gente, por vezes, até faz as coisas de forma correta, tem competência para entregar algo impecável, mas no final das contas não obtém resultado nenhum com isso. Você já viu trabalhos perfeitos, tecnicamente, impecáveis, mas que não venderam ou não trouxeram impacto real? Você já viu isso? Assim como você já deve ter visto entregas que não beiravam a perfeição, mas que trouxeram resultados estrondosos. Qual será o segredo dessa equação? O que faz algo com menos qualidade técnica, aparentemente, trazer tanto resultado, enquanto algo tecnicamente superior parece não ter valor para a maioria? Será que a gente não precisa, então, fazer as coisas tão bem feitas assim, sei lá, para ter sucesso? Fique comigo até o final desse vídeo e que eu tenho certeza que vamos avançar muito nessa reflexão e entender como a produtividade e o atendimento humanizado caminham de mãos dadas. Olá, gente. Eu sou o professor atendimento, palestrante, escritor, psicólogo e um apaixonado por entender como as relações humanas transformam resultados. Para começar o nosso papo, eu quero trazer duas palavras que definem o nosso tema de hoje: eficácia e eficiência. Mas antes de mergulharmos nelas, precisamos entender o que é, de fato, a tal produtividade. Muita gente acha que ser produtivo é trabalhar muito, vender muito ou atender uma fila gigante de pessoas. Nossa, hoje eu trabalhei 12 horas, eu fui muito produtivo. Será? Na realidade, a produtividade é o resultado de uma equação onde o saldo precisa ser positivo. Existe produtividade negativa, professor? Claro que existe, você sabia? Você pode, por exemplo, produzir muito e ter prejuízo. Imagine alguém vendendo balas no semáforo. A pessoa vende 50 balas no dia, sei lá, e ganha R$ 50. Mas quando ela coloca na ponta do lápis o custo das balas, da embalagem, da locomoção, da refeição que ela teve que fazer para aguentar ali o dia todo, ela descobre que gastou R$ 60 para ganhar 50. Ela produziu? Sim, trabalhou muito, abordou dezenas de carros, mas teve produtividade positiva? Não. Ela pagou R$ 10 para trabalhar, praticamente foi isso. Isso me lembra um senhor que eu conheci em um carro de aplicativo. Era um sábado e ele estava radiante, elogiando a empresa e dizendo que o trabalho era maravilhoso, porque ele tinha liberdade e completava a renda, né, com aquele trabalho, a renda da aposentadoria dele. Era um senhor já, inclusive idoso. Mas quando começamos a conversar sobre os números, ele mesmo começou a abrir, ele me contou que pagava R$ 1.500 de aluguel do carro e mais 1.500 mais ou menos de combustível por mês. Isso já faz um tempo, tá? Já deve ter subido bastante esses valores aí. Ou seja, uma despesa fixa de R$ 3.000 foi o que eu entendi ali. E aí, na sequência, ele me disse que recebia em média R$ 600 por semana daquela empresa de aplicativo. Bom, fazendo uma conta rápida aqui, ele ganhava R$ 2.400 para ter um custo de R$ 3.000. Aquele homem trabalhava 10 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana, para ter um prejuízo mensal de R$ 600. Ele estava produzindo, a pergunta que eu te faço, sim, e muito, viu? Mas a produtividade dele era negativa. Ele estava pagando para trabalhar e ele nem percebia, porque o foco dele estava apenas na ação e não no resultado real dessa conta, né, dessa equação. Esse conceito eu fui buscar lá no mestre de marketing, Philip Kotler. O que é eficácia e o que é eficiência? Olha só como ele define. Ele define que, de forma brilhante, inclusive, que eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certa a coisa. Parece apenas um joguinho aí de palavras, né? Mas a diferença, ela é bem profunda, viu? Vamos lá. Eficácia é a entrega. Eficácia é o resultado final. É vencer a partida, se fosse um jogo. Se o motorista me levou até o destino, no caso daquele senhor, com segurança, ele foi eficaz. Se você, por exemplo, concluiu uma venda, você foi eficaz. Já a eficiência, ela está ligada ao como você faz. Ou seja, é a qualidade do trajeto para você ter o resultado. Tem muita gente que entrega o resultado, mas faz isso com gambiarras, com baixa qualidade e às vezes com um desgaste imenso. Sem falar, é claro, em fraudes, por exemplo, né? A eficiência já é o trajeto, né? E o trajeto, queira ou não queira, faz toda a diferença. Se para chegar ao destino eu tive, por exemplo, 1.000 problemas, será que eu vou querer repetir aquela viagem? Talvez não, né? Nas empresas, nós vemos pessoas com o mesmo cargo às vezes.
o mesmo salário, a mesma carga horária, mas com eficiências completamente diferentes. Olha só, a forma como elas entregam aquele mesmo serviço muda tudo. Porque cada pessoa é uma, né? E é exatamente aqui que a humanização entra como um diferencial competitivo e até relacional, tá? Falando de relações aqui. Por quê? Minha gente, não adianta ser eficaz na entrega se você não for eficiente na forma como você se relaciona. Pense, por exemplo, num atendimento ao cliente. Vamos pegar aqui. O objetivo final, a eficácia, é resolver o problema do cliente, certo? Mas a eficiência é como você faz isso. Vamos lá? Por exemplo, a paciência, a empatia, a clareza na comunicação, a capacidade de fazer o cliente se sentir valorizado, valorizada. Se você resolve o problema, mas trata o cliente, por exemplo, com descaso, com pressa ou de forma robotizada, você foi eficaz? Sim, até foi, mas foi ineficiente na humanização. E qual é o resultado, professor? Um cliente que talvez não volte, talvez ele nem indique, um cliente que não vai criar nem vínculo. A produtividade, nesse caso, ela pode até ser positiva num curto prazo. Nesse caso que eu dei o exemplo aqui. O problema foi resolvido? Foi resolvido, entregou. O resultado ele acaba sendo negativo. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade de construir uma relação duradoura. Como é que se constrói essa relação duradoura, professor? Com a eficiência, não é com a eficácia. No mercado de trabalho, a mesma lógica se aplica. E sempre é assim, quer ver? Você pode ser um profissional extremamente eficaz, que entrega resultado, bate metas, mas se a sua eficiência, ou seja, a forma como você se relaciona com a equipe, com os colegas, com os líderes, for baixa, se você não souber, por exemplo, atender às necessidades emocionais e colaborativas do ambiente, me desculpa, mas a sua jornada será muito mais solitária e muitas vezes menos recompensadora. A humanização no atendimento, seja ele interno, né, ou externo, é o que lubrifica as engrenagens da produtividade sustentável. Deixa eu explicar isso melhor. É o que transforma um bom profissional em um profissional excepcional. Sabe aquelas pessoas fora da média? Aquele que não só entrega, mas ele inspira, conecta. Nas relações humanas, por exemplo, a eficácia ela pode ser o ato de se comunicar, de se expressar, uma ideia, por exemplo. Mas a eficiência é como você faz isso? Com clareza, às vezes com respeito, com uma escuta ativa, com uma empatia, tendo foco do cliente. É a diferença entre apenas falar e realmente se fazer entender, entre apenas ouvir e de fato compreender. É a qualidade do seu atendimento nas suas relações pessoais que definem a profundidade e a durabilidade delas. Se você é eficaz em resolver problemas em casa, por exemplo, mas ineficiente na forma como se comunica, o desgaste, ele é inevitável. Não adianta você resolver tudo, por exemplo, pagar uma conta em casa, mas com brigas. Quer dizer, não funcionou. A produtividade da sua relação, bem-estar e harmonia, se forem negativos, não adianta nada. Falando em harmonia, como é ruim, né? Quando a gente, por exemplo, assiste uma aula ou um curso, né, até ministrado por um professor que até, sei lá, às vezes entende ali, né, da forma de dar uma aula, mas não há uma métrica, uma didática alinhadas, principalmente no que se refere ao conteúdo apresentado, não é mesmo? É muito ruim, né? Se você, por exemplo, né, deseja ser um instrutor, um professor ou um treinador, mas se sente travado, travada por não ter um conteúdo validado, ou às vezes uma ajuda na sua performance, né, ali para ser eficiente naquilo que você está entregando. Eu sei que tem educadores que são até eficientes na forma como aplicam. Tem assim uma didática muito bacana, uma aula muito legal, mas por vezes ineficazes no conteúdo apresentado. Mais parece às vezes aquele conteúdo, mais parece uma coxa de retalhos com temas, autores e assuntos tudo misturado, sabe? Se você identificou ou se identificou e deseja ministrar cursos, aulas e treinamentos, eu posso te ajudar. Eu te convido a conhecer o licenciamento do professor atendimento. É o programa onde você recebe tudo o que você precisa para ministrar suas aulas usando os meus conteúdos, os meus métodos já aprovados nas maiores empresas do Brasil. Você recebe tudo, viu? Todo o material, slides, curso completo,
separado por módulos, tutoriais, eu mesmo fazendo os tutoriais, te ajudando a ministrar cada aula, além, claro, de mentorias mensais comigo, com a minha equipe, para você aprimorar ainda mais as suas aulas. Ó, com esse QR Code que está aqui na tela, você fala direto com a gente e transforme seu esforço em um método de sucesso e pare de pagar o custo da tentativa e do erro, né? Você vai ver como a sua eficiência e eficácia como educador, como educadora, vão saltar para outro nível, impactando inclusive positivamente a vida de muitas pessoas através do atendimento humanizado para vendas e também até para liderança, viu? Voltando ao nosso raciocínio aqui, a produtividade não é apenas sobre fazer mais, mas sobre fazer melhor. E fazer melhor significa, minha gente, incluir a dimensão humana. Vamos melhorar isso aqui, vamos lá. Um líder eficaz, ele entrega resultados, mas um líder eficiente e humanizado, ele constrói equipes engajadas, que entregam resultados de forma assim consistente, com muita paixão, claro. Um vendedor eficaz, ele fecha uma venda, mas um vendedor eficiente e humanizado, ele cria um cliente para sempre, que volta e ainda traz outros, viu? Dá para perceber um pouco da diferença? Então, a grande sacada aqui é como podemos ser eficazes em nossos objetivos e, ao mesmo tempo, eficientes na forma como nos relacionamos e atendemos. A resposta está, claro, né, na intencionalidade, na sua intenção. É preciso ter a intenção de humanizar cada interação. Não adianta se não for assim. A gente precisa enxergar o outro não como um número ou um meio para chegar num fim, mas como um ser humano com as suas próprias necessidades, dores e até expectativas, viu? Enxergue isso no outro que você vai ver a diferença que isso faz. É a humanização que transforma o esforço em investimento, o custo em valor e a produtividade, com certeza, em legado. Pense nisso, viu? Você está buscando apenas a eficácia, ou seja, o resultado a qualquer custo, ou está investindo na eficiência humanizada que constrói pontes e gera valor, e valor duradouro, viu? A escolha vai ser sempre sua, viu? Comente aqui embaixo como você tem equilibrado a eficácia e a eficiência nas suas relações e no seu trabalho. Se você, por exemplo, tiver uma história onde o atendimento humanizado ou a falta dele, né, fez toda a diferença na sua produtividade, nos seus ganhos ou na sua vida, mande um vídeo curtinho me contando essa história aí. Será uma honra a gente compartilhar a sua experiência aqui no nosso canal e eu vou fazer inclusive comentários sobre o seu vídeo. Eu não esqueça também, claro, de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho. Puxa, você ficou até aqui no vídeo, então vai lá, dê um joinha pra gente aí e com certeza vai ajudar bastante o nosso canal. Muito obrigado por você investir o seu tempo aqui comigo e eu espero que tenha sido produtivo para você esse tempo que ficamos juntos. Lembre-se, viu? Tudo é atendimento. Atendimento é tudo. Valeu!